O cristão, ele não é perfeito. Ele está buscando a medida da perfeição, ele está melhorando a cada dia. Um cristão não é perfeito, mas um cristão precisa estar em aperfeiçoamento. E um cristão precisa ter caráter condizente com o cristianismo. É óbvio que aquilo que a Igreja Católica denomina como pecados capitais, como 7 pecados capitais, ira, inveja, glutonaria e os outros 4, o homem ainda carrega essa tendência a cometer estes pecados. Enquanto vivermos aqui na Terra, seremos tentados e muitas vezes cairemos em alguns pecados, deslizes. Mas o caráter do cristão é um caráter transformado pela Palavra de Deus. Todo cristão tem como característica humildade. Tá? Humildade é o ponto principal de um cristão. Todo cristão é honesto. É óbvio que existem meandros, existe uma série de questões que é discutível. Às vezes a pessoa ficou sem nenhuma condição de pagar uma dívida. E ele, obviamente, irá lutar, irá vender algumas coisas que possui para quitar essa dívida. E às vezes está passando por dificuldades. Então, tudo são questões que são avaliadas. Mas um cristão jamais compraria, decididamente não vai pagar, ou decididamente não quer pagar. Um cristão, ele não vive mentindo para prejudicar o outro. Um cristão amável. Um cristão, ele tem as características, né, de uma pessoa bondosa, jamais é maldosa, não é orgulhosa. O orgulho também é uma coisa que não condiz com o caráter cristão. Uma pessoa que perdoa, coração realmente amável, sabe? Uma pessoa que não tem raiva de outro, não tem inimizade com outras pessoas. Talvez tem pessoas que são seus inimigos, mas ele não odeia ninguém. O cristão não é aquele que ora muito, vai muito à igreja, jejua muito, dá muito dinheiro para a igreja, para caridades. Não, isso não tem nada a ver com o cristianismo, tá? Isso, na verdade, são frutos, sim. O cristão, ele oferta, ele dá o dízimo, ele ajuda as pessoas, mas isso não é o ponto-chave de um verdadeiro cristão. O ponto-chave de um verdadeiro cristão é um coração perdoador, alguém que ama, alguém que a sociedade, ao olhar para ele, diz: olha, essa pessoa é uma pessoa transformada. Eu quero ler em Eclesiastes capítulo 12, que diz assim, a partir do verso 2, né? Antes que escureçam o sol, a luz e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. São referente aos olhos. A pessoa começa a enxergar pouco, e as nuvens voltam depois do aguaceiro. A pessoa começa a ver neblinas assim ao olhar. Quando os guardas da casa tremerem, as pernas ficarem fracas, os homens outrora fortes, os braços, na verdade, os guardas da casa começam a tremerem os braços, e os guardas da casa outrora fortes caminharem curvados as 2 pernas. Quando pararem os moedores por serem poucos, os dentes começam a cair, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Quando as portas das ruas fechadas e diminuir o som da moagem, começa a ouvir pouco. Quando o barulho das aves o fizer despertar, pouco sono, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, passa a ouvir pouco. Quando você tiver medo de altura e nos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o cabelo começa a ficar branco, o gafanhoto for um peso
e o desejo já não lhe despertar a impotência. Quando o homem se vai para o seu lar eterno e os planteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembrem-se dele antes que se rompa o cordão de prata, a coluna vertebral, ou se quebre a taça de ouro, o coração, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, os dois rins, e a roda se quebre junto ao poço, o intestino fino e o intestino grosso, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Isso falando sobre quem somos nós, que venhamos servir a Deus antes que Deus peça de nós a colheita. Antes que Deus peça de nós os resultados das nossas ações. Antes que Deus peça a conta, venhamos fazer o que é bom. Eu quero falar ainda um pouquinho mais. Isso é um caráter de um cristão. Em Números capítulo 11, versículo 26, eu não vou ler, eu vou falar com vocês. Eldade e Medade começaram a profetizar no acampamento onde Moisés estava. Josué, filho de Num, chegou para Moisés e disse: Moisés, tem 2 homens profetizando aí. Manda, Senhor, proíba-os, manda eles pararem. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo Israel fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Esta passagem fala sobre inveja na igreja. Na igreja, tá? Acontece, isso acontece. Homens, às vezes crentes mesmo, até cristãos, mas precisam lidar com esse pecado da inveja. Pecado que todo mundo diz que é invejado, mas ninguém diz que inveja alguém. Se você for em todo mundo e perguntar, você acha que alguém já sentiu inveja de você? Fala, sim, muita gente. E você já sentiu inveja de quem? Não, eu não sinto inveja. Se você perguntar 7 bilhões de pessoas no mundo, todos acreditam que muita gente o invejam, mas os 7 bilhões de pessoas no mundo dizerão, não sinto inveja de ninguém. Então, da onde vem a inveja? As pessoas não gostam de admitir. É chamado de o pecado envergonhado dentro da filosofia. Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu sinto ira, eu como muito, sou glutão, eu às vezes exagero, às vezes eu sinto orgulho, estou orgulhado com isso, mas as pessoas nunca dizem, eu estou com ciúme de tal pessoa. Mas isso acontece até mesmo na igreja, e eu quero dizer que, como cristão, não pode haver isso na igreja. Não há disputa, não há concorrência, não há raiva porque o outro está crescendo, deixa crescer, gente. Sabe, porque é Deus quem eleva, é Deus quem abate, é Deus quem ergue, é Deus quem derruba, é Deus que põe, é Deus que tira, é Deus que dá, é Deus que pede de volta e que toma. Ele é que constitui rei, destitui rei. Ele é Deus. Não há necessidade de a gente ficar com ciúme, com inveja ou com raiva. Amemos a todos, até mesmo aquele que está crescendo muito e a gente acha que não merece. Aquele não merece, e eu que estou trabalhando tanto tempo, eu que ajudo tanto, eu que sou tão esforçado, eu que fiz isso. Esqueça, você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. Tá bom? Deus abençoe vocês. Eu amo demais a todos. Eu quero o bem de vocês, eu quero o bem de todos. Ore por mim, ore muito por mim, porque também preciso estar nesta luta diária para cada dia estar melhor. Que Deus abençoe. Abraços.